Boa noite, amados e amadas do Senhor, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o irmão Júnior, Ministério Palavras que Transformam. Hoje a nossa mensagem vai ser sobre o valor da vida. Dê valor ao presente da vida. A vida é um presente de Deus para nós e nós temos que cuidar daquilo que Deus nos deu, né? O Davi já reconhecia isso, né? No Salmo 36, o apóstolo Paulo reconheceu isso quando ele disse: por meio dele temos vida, nos movemos e existimos. Atos 17, né? Atos 17, 25. Então nós vemos aqui dois homens, grandes homens de Deus, né? Davi e o apóstolo Paulo dizendo que por meio de Deus, que é a fonte da vida, nós nos movemos e existimos, porque Ele nos deu esse presente que é a vida. Então eu pergunto para você essa noite: você dá valor à sua vida? Você dá valor ao seu corpo? Você dá valor a cada dia, a cada amanhecer na sua vida? Você dá valor a tudo que existe em sua volta? Porque a vida é um presente de Deus e nós temos que saber viver essa vida aqui na terra. Então Davi e o apóstolo Paulo diz que é por meio dele, que é a fonte da vida, que nós nos movemos e existimos. Sem ele nós não existiria, né? Nem nos moveria, né? Então nós nos movemos, nós andamos, nós fazemos tantas coisas, né? E realmente é Deus que nos faz fazer tudo isso como esse presente que Ele nos deu, que é a vida. O apóstolo Paulo também fala aqui sobre como agradecer a Deus, né, e como cuidar da nossa vida, do nosso corpo. Quantas pessoas hoje em dia não cuidam do seu corpo, né? A Bíblia diz que nós temos que cuidar do nosso corpo, e o apóstolo Paulo diz aqui novamente, em Romanos 12, diz que devemos apresentar nosso corpo como sacrifício vivo, santo e aceitável, ou agradável a Deus, né? Por isso não queremos fazer nada que prejudique nossa saúde. Então é fundamental que nós venhamos nos abster de muitas coisas em nossas vidas, para que não venhamos perder a nossa saúde, porque a vida é um presente de Deus. Esse corpo que nós temos é um presente de Deus para nós, e se nós não cuidarmos dele, ele vai adoecer e nós vamos perder a nossa saúde, vamos perder a nossa vida antes do tempo. Vamos antecipar o nosso fim aqui na terra, né? Nós temos como viver um grande período de existência aqui na terra, mas se nós cuidarmos do nosso corpo, com certeza viveremos tranquilamente, né? Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo aqui, né, que devemos cuidar do nosso corpo, né? Devemos colocar em sacrifício vivo e agradável a Deus. Então, para que isso aconteça, devemos nos abster de muitas coisas. Davi explicou claramente isso. O que Davi falou aqui também? Ele escreveu: que lucro haverá na minha morte, se eu descer a cova? Será que eu porto e louvará? Então Davi está dizendo aqui que é melhor cuidar da vida, cuidar da saúde, cuidar da vida espiritual, do corpo físico, porque que lucro haverá ao ser humano, ele falando dele, né? Que lucro haveria ele na cova? Será que o pó louvaria a Deus, né? Será que o pó agradeceria a Deus, né? Quando ele se transformasse em pó? Então ele está dizendo aqui, não, é melhor que eu permaneça vivo, né? Com o corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus, do que estar transformado em pó, que o pó não vai louvar a Deus, mas eu vivo, eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus e faço aquilo que Deus pediu para fazer, que é cuidar do nosso corpo, né? Então Davi, ele pode dizer que ele tinha bem a explicação correta, né? Então, que lucro haverá se eu morrer, né? Que lucro haverá se a minha existência for pequena aqui na terra, né? A Bíblia diz que nós somos tão importantes para Deus, a nossa vida é tão importante, que até depois que nós morrermos, Deus vai nos ressuscitar para a vida eterna. Então você vê que tamanha a importância da minha vida, da sua vida para Deus, quando Ele diz que fez o homem à sua imagem e semelhança, que Ele está dizendo aqui que mesmo quando nós morrermos, Ele ainda vai nos ressuscitar para a vida eterna, porque Ele não quer que nós venhamos ter fim.
Nosso fim poderá até existir aqui na Terra, esse corpo físico material, mas ele vai nos ressuscitar para a vida eterna, para que continuemos a viver. Então, dê valor à vida, dê valor a esse presente de Deus para você, para sua família, né? Você vê seus filhos, você vê seus netos, vê seus parentes, você vê que é um presente de Deus, você está vendo, contemplando todo mundo, né? Porque Deus é maravilhoso para você, a sua misericórdia se renova cada manhã para nos proteger e para nos guardar. Então ele diz que nós somos tão importantes para Deus que Ele vai nos ressuscitar para a vida eterna. Não está dizendo aqui, não tenha hábitos prejudiciais, né? Não tenha hábitos que venham prejudicar a sua saúde. Por exemplo, a bebida alcoólica, o cigarro, até mesmo comer demais faz mal à nossa saúde. A Bíblia diz que não devemos fazer certas coisas que põem nossa vida em risco. Então ele diz aqui que não devemos fazer certas coisas que venham pôr a nossa vida em risco. Por exemplo, a bebida alcoólica, o cigarro, até mesmo a alimentação demais, ou alimentação não correta, né? Uma alimentação saudável é fundamental para que nossos dias sejam prolongados, né? A nossa diz que, segundo os pesquisadores, se nós cuidarmos da nossa alimentação, fizermos exercício físico, cuidar da vida espiritual, nós podemos acrescentar até 10 anos de vida na nossa existência. Então, é fundamental para nós darmos valor a esse presente que Deus nos deu, né? Cuidar do nosso corpo, né? É o que Deus espera, que nós venhamos cuidar daquilo que Deus nos deu. Então, Ele nos deu a vida, nos deu essa existência, para que possamos cuidar do nosso corpo, para que possamos ter longos dias aqui na terra, uma vida de gratidão a Deus, mas para isso temos que ter a certeza de que a fonte da vida é o próprio Deus. Nós não viemos de macaco, de explosão, de lugar nenhum. Nós viemos de Deus. A Bíblia diz aqui claramente que nós somos filhos de Deus, feitos por Ele, para o seu louvor, para agradar a Ele, para servir a Ele, como Deus, como nosso Criador. Então ele diz que esse presente que Ele nos deu, nos fazendo sua imagem e semelhança, e nós temos que cuidar desse nosso corpo físico, mental e espiritual, né? Principalmente o espiritual. As pessoas me perguntam por que eu faço tantas coisas com 60 anos, e eu digo, em primeiro lugar está Deus, que a Bíblia diz que sem Ele nada podeis fazer, né? Então sem Deus nada eu poderia fazer, então tudo que eu faço, em primeiro lugar está Deus, me dando força, condições para fazer aquilo que eu gosto de fazer, andar de bicicleta, jogar futebol, correr, fazer exercício físico, trabalhar normalmente. Então tudo isso em primeiro lugar está Deus. Deus é a fonte da minha vida. Aí depois disso tudo vem a minha parte que eu tenho que fazer. Cuidar da minha saúde, cuidar através do exercício, da minha alimentação, dos meus hábitos. Então tudo isso vai fazer a minha vida se prolongar com saúde. Então eu digo para você hoje, você está cuidando da sua vida? Eu pergunto, você está cuidando da sua saúde, do seu corpo físico, principalmente da sua vida espiritual? Buscar primeiro que tudo o reino de Deus é a sua justiça, e demais coisas você serão acrescentadas. Então, primeiro Deus e segundo aquilo que nós temos que fazer para nossa vida ter uma melhor existência, uma melhor qualidade de vida aqui na Terra. Hoje em dia falamos muito também em qualidade de vida, né? Então a qualidade de vida está relacionada principalmente a Deus em primeiro lugar. Então Deus em primeiro lugar, e as outras coisas nós faremos e Deus cuidará e cumprirá aquilo que Ele prometeu, né? Que seria nos abençoar se nós cuidássemos da nossa vida. Então eu quero dizer para você que a mensagem de hoje é essa. Valorize esse presente de Deus que é a vida. Diz aqui também o escritor que o bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Então, o bom senso é fundamental. O domínio próprio, o equilíbrio, o domínio próprio. Então, e tudo isso vai fazer que a gente consiga ter o discernimento para as coisas corretas e aquilo que agrada a Deus, agradando a Deus, vai agradar ao nosso corpo físico, à nossa saúde e à nossa vida espiritual. Então, tudo se juntará e dará realmente uma vida abençoada. Então ele diz que o bom senso guardará e o discernimento o protegerá. Então o discernimento é fundamental para aquilo que vamos fazer, né?
para que não venhamos fazer errado, cometer erros, que erros têm consequências, né? Então, o bom mesmo é termos bom senso, porque vai nos guardar, né, e nos protegerá, né? A Bíblia diz que existem leis, na Bíblia está mostrando que existem leis até falando sobre acidentes, sobre tudo que você procurar na Bíblia, para a vida do ser humano, ter uma vida próspera e abençoada aqui na terra, você vai encontrar até leis sobre acidentes, em Deuteronômio fala sobre isso, em Êxodo fala sobre acidentes com pessoas, o que ele exigia das pessoas naquela época, o próprio Deus. Então é fundamental que nós venhamos cuidar das nossas vidas, porque quando nós evitamos acidente conosco, evitamos de prejudicar outras pessoas, prejudicar terceiros. Então que Deus possa abençoar você nesta noite, que esta semana você possa colocar na sua mente: o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou cuidando da minha vida como Deus quer? Eu estou valorizando esse presente de Deus? Então pense bem e veja o que é importante para você. A palavra de Deus diz que Deus é a fonte da nossa vida. O apóstolo Paulo fala em Romanos, Davi fala no Salmo 38, no Salmo 119, em Êxodo fala muitas referências que você vai encontrar falando sobre a importância da vida. Então, a vida é um presente de Deus para mim e para você, e devemos valorizar e cuidar do nosso corpo. Não sermos narcisistas, mas sermos pessoas que venhamos nos cuidar em gratidão a Deus. Então, quando você cuida do seu corpo em gratidão a Deus, é diferente de você querer ficar super forte para poder mostrar para as pessoas. Não, você tem que cuidar do seu corpo físico para mostrar para Deus que você é grato a Ele em estar cuidando daquilo que Ele deu, para você ser seu mordomo da sua própria vida. Então, Deus abençoe a cada um nesta noite, que o Espírito de Deus possa estar na sua mente, no seu coração, que o anjo do Senhor possa acampar ao seu lado, o Espírito Santo possa lhe dar força para você começar amanhã já a fazer os exercícios físicos, a alimentação saudável que você precisa, e dizer: realmente a palavra de Deus nos ensina, né, a ter uma vida abençoada e próspera na presença de Deus, mas com a certeza de que Ele deu esse presente para que nós venhamos cuidar dele. Tenha uma noite abençoada e uma semana abençoada em nome de Jesus.